Eu saúdo todos os presentes com a paz do Senhor. Ainda assentados como os irmãos estão, convido-os a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Lucas, capítulo 7, verso 11 em diante. Lucas 7:11 está sendo projetado para aqueles que precisarem usar. Convido a congregação a se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, que diz assim, Lucas capítulo 7, verso 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Até aí que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, assim como entoamos louvores a Ti nessa noite, Senhor, o nosso ser se alegra grandemente por estarmos na Tua presença e, sobretudo, porque Tu estás aqui. Te louvamos, Senhor, pela Tua bênção, pela forma como o Teu Espírito conduz todas as coisas, como tem falado. E pedimos, Senhor, que seja a Tua palavra o alimento para as nossas almas. E que esse alimento nos seja servido pelo Teu Espírito Santo. Pedimos assim a Tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém. Todos podem se sentar. Meus irmãos, nós estamos finalizando um período do ano onde o foco principal, não único, mas principal das nossas orações são os jovens. Nós temos, por orientação de Deus, períodos, meses do ano, onde em cada um deles nós temos um foco principal de oração. Esse mês nós oramos pelos jovens, os jovens tiveram reuniões, tiveram vigílias, tiveram experiências na presença do Senhor. E a palavra hoje, ela tem também como prioridade os jovens, embora... Uma coisa que eu gosto de dizer, a juventude está na cabeça, né? Ou seja, para mim, eu ainda sou jovem. E aí cada um também vai se posicionar. A palavra do Senhor é para todos nós. E é interessante que se existe uma expressão da língua portuguesa, aliás, em vários idiomas, mas essa expressão traduzida na língua portuguesa que é afeita ao jovem, essa expressão é vida. Quando você pensa no jovem, você pensa em vida, você pensa em tempo, você pensa em futuro, você pensa em alegria, você pensa em disposição, força. Você perguntar para um homem da minha idade, gostaria de fazer essa menção, não, mas tudo bem. O que você queria mais ter hoje? Eu queria ter a minha cabeça e 18 anos de idade. É tudo que eu queria. Certamente eu ia ter uma prosperidade, eu iria viver uma experiência diferente. É isso, todo mundo pensa assim. Quanto mais o tempo passa, quanto mais longe a gente vai ficando da juventude, menos aquela expectativa de vida é pulsante em cada um de nós. E para o jovem não. Você falar para um jovem, isso aqui vai acontecer daqui a 5 anos. Para ele parece que é uma eternidade. Porque ele tem tanta vida que ele imagina quantas coisas ele vai viver nesses 5 anos até aquilo acontecer. Quando você fala isso para uma pessoa mais madura, uma pessoa mais madura, não, 5 anos é um tempo que dá para a gente prever e tal. É isso, jovem é vida, jovem é explosão. Jovem é expectativas, descobertas,
Todas essas expressões encaixam-se dentro dessa única que é vida. E aí a gente lê um texto nessa noite que mostra um jovem morto. Opa, mas por que isso? Que reflexão nós precisamos fazer? O que o Espírito Santo quer nos alertar no contexto desta expressão e dessa palavra, dessa experiência, para usar a palavra mais correta, bíblica? Ele quer falar sobre um aspecto na vida de cada um de nós que está acontecendo nessa noite, ou que pode estar acontecendo nessa noite. Nós vemos aqui dois contextos totalmente diferentes, dois cenários diferentes. O cenário de Jesus. Jesus estava no transcurso do seu ministério, e o ministério de Jesus, ele foi repleto de momentos que estão registrados na palavra, que iam entre sermões, mensagens que ele transmitia para a multidão, e milagres que ele realizava. Era assim. Jesus está falando a uma multidão, aí daqui a pouco anoitece. Jesus chama os discípulos assim: o povo está com fome, dá-lhes voz de comer. Senhor, nós nem temos dinheiro para comprar comida para todo mundo, e nem temos como alimentar um grupo estimado, imagine naquela época, em 12 mil pessoas. Como é que vamos fazer? Não tem iFood, não inventaram ainda esse trem. Como é que nós vamos alimentar esse povo? O que tens? O que tendes? Senhor, a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. O que nós temos não é nada. O que eu tenho para vir aqui à frente hoje falar para uma população que está aqui, de pessoas inteligentes, capazes? Não tem nada. Senhor, não tem nada, é pouquinho. Quando Jesus entra, o milagre acontece. Nas mãos de Jesus, o pouquinho vira milagre. O pouquinho do homem vira milagre. Alimentou todo mundo. As pessoas falavam, comentavam, isso era Jesus. Andar com Jesus, e os discípulos viveram isso, era andar de mensagens de salvação em mensagens de salvação, e de milagres em milagres, de bênçãos, de curas, de operações. Esse era o cenário de Jesus. É por isso que havia sempre uma multidão seguindo Jesus. Jesus estava passando por uma cidade chamada Naim. Pode ser que eventualmente exista, me perdoe a ignorância, mas eu acho que é a única vez que o nome dessa cidade aparece na Bíblia. Se for diferente, depois eu corrijo. Não me ocorre agora. Cidade de Naim. Jesus passou por ali. Esse era um cenário. O outro cenário, que também tinha uma multidão, era totalmente diferente. Morte, luto, choro, saudade, dor, interrupção da vida de um jovem. Eu me lembro de um dia que eu tenho na minha memória como o culto mais difícil onde eu preguei. Culto de despedida de um garoto de 10 anos de idade. Que culto difícil. A gente olha e pensa assim: meu Deus, quanta vida que ficou para trás, que se perdeu. Esse é o nosso olhar humano. E esses dois cenários, essas duas histórias, esses dois trajetos, eles se encontram. E quando eles se encontram, aquilo ali não se tornou apenas um momento, apenas um encontro, apenas um momento de curiosidade. Que multidão é essa que vem de lá? Ah, é um homem chamado Jesus que anda pregando e fazendo milagres. E essa multidão quem é? Não, senhor, que vamos respeitar. É um momento de dor,
Já aquele primeiro momento de despedida tinha acontecido, já estavam indo para a sepultura. Alguém podia, depois daquele encontro, se fosse casual, depois lembrar, outro dia eu estava viajando com Jesus e aconteceu, a gente encontrou, podia lembrar, né? Aquele momento difícil, aí passou aquele camarada chamado Jesus com o povo dele, que lembrança! Eu quero dizer uma coisa nessa noite, não importa qual seja a sua trajetória, hoje ela está se encontrando com a de Jesus. E não é por acaso. Não foi por acaso que Jesus passou por ali. Ele passou porque havia um projeto do Pai para aquele jovem, para aquela mãe, para aquela família, para aquele povo, para aquela cidade. Não é por acaso que Jesus está aqui nessa noite e você também está, é porque Ele tem um projeto para a sua vida. Ele veio por você. Ele veio por mim também. Ele veio pela igreja. Mas é maravilhoso a gente entender que Ele veio por cada um de nós. Jesus se encontrou. Aquele encontro mudou tudo. Aquele encontro transformou tudo. A perda de vida que se percebia ali se tornou uma vida muito mais maravilhosa por causa do encontro com Jesus. Ele faz a mesma coisa hoje. Jesus se encontrou, e é interessante que o texto diz que ele fala sobre a situação familiar, era uma viúva, ele era o filho único, né? Ela chorava ali. Mas a Bíblia não fala por que aquele cara morreu. Não fala. Não fala por que aquele jovem morreu. Ele pode ter morrido num acidente. Não me perdoe estar falando tanto nisso aqui, mas é o que o Espírito Santo quer mesmo. Ele quer nos fazer refletir mesmo. Ele pode ter morrido por causa de uma doença. Ele pode ter morrido por muita coisa. E o que acontece na vida do homem, e às vezes, e muitas vezes até na vida do jovem, é que ele também morre. Não para esta vida, mas para a vida que é muito melhor do que esta vida. Que é muito mais maravilhosa do que esta vida. Para a vida que, de fato, nos faz ter a felicidade. O que é felicidade para o jovem? É efêmera. Passa rápido. O que é felicidade para um povo que vem a esse lugar todo dia, com uma alegria incompreensível fora daqui, para glorificar ao Deus que tem dado tudo? Isso é felicidade. É uma felicidade que não termina quando o culto termina, ela continua. É uma felicidade que nos faz despertar numa segunda-feira de manhã e dizer: o Senhor é maravilhoso. E Ele vai ser maravilhoso comigo ao longo dessa semana, porque Ele nunca deixou de ser maravilhoso. Porque a experiência que eu tenho com Ele é verdadeira. Eu não vivo de uma pregação simplesmente. Eu conheço Deus a quem eu sirvo. Isso é vida. Vida é saber que não importa por onde eu terei que passar. O salmista dizia que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu tenho vida. Eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Isso é vida. Vida é poder dobrar o seu joelho ao lado da sua cama e saber que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está ao seu lado. Isso é vida. Vida é você estar diante de uma luta terrível e você ouvir de Deus: eu vou te abençoar, e você já sabe que você vai receber a bênção. Isso é vida. Vida é você saber que o seu futuro, a sua vida profissional, a construção do seu lar, a pessoa que o Senhor tem para você, as coisas que vêm em frente, os filhos, tudo está nas mãos de um Deus que não erra. Isso é vida. Vida não é a festa do próximo final de semana, não é a viagem. Nenhum problema para viajar. Vida não é o time de futebol que ganhou.
Vida não é o videogame, vida não é... Eu estou tentando aqui trazer expressões do dia a dia dos jovens, que nem são afeitas ao meu dia a dia. Mas eu sei o que é vida. Porque Deus me deu vida e vida em abundância. Um trajeto da vida, o outro trajeto da morte. Um trajeto que levava o jovem ao fim. O outro trajeto trazia um novo começo para ele. Numa lógica bem cruel, mas muito objetiva da vida, nós estamos caminhando para o final dela. Eu tenho um tio, hoje ele tem 91 anos de idade. Eu me lembro do aniversário de 83 anos dele. Eu guardei essa data. Tio, parabéns, feliz aniversário. Quantos anos você tem? Ele disse, mais uns 6 ou 7. Isso é vida. Desta vida. Você chega para um servo de Deus, quantos anos você tem? A eternidade inteira. Eu tenho a eternidade inteira pela frente. E mais, sejam quanto forem os meus dias, ou quantos forem os meus dias aqui na terra, eu tenho vida. Vida de verdade. Jesus chega, a Bíblia diz que aquele jovem estava num caixão. Esse caixão estava sendo levado por um grupo de homens. As pessoas, é normal, nada diferente do que nós estamos acostumados. Jesus chega e toca aquele conjunto, caixão, sendo levado por homens. O jovem não podia fazer mais nada. Ele não podia decidir mais nada. Ele não podia mudar aquilo que estava acontecendo. O seu gosto, o seu interesse, as suas decisões faziam absolutamente mais sentido ali. Ele estava sendo levado. E o jovem desse mundo, ele também está sendo levado. Está sendo levado por muitas coisas. Se você olhar, se você perceber, você jovem, o que está ao seu redor, o seu contexto social, amigos, parentes, você está sendo levado. Há muitas decisões que eu sei que você tomou, não porque você acha o melhor, mas porque todo mundo está fazendo. Está sendo levado pelos outros. Aquele jovem estava sendo levado. E por vezes, nada pode mudar isso, a não ser a presença de Jesus. Jesus chegou, tocou. Mas quem é esse homem para mandar parar esse cortejo? Quem é esse homem para mudar o rumo da minha vida? É aquele que morreu por você, que deu a sua vida por você, que está à destra do Pai, que intercede por você todos os dias. É aquele que te deu a salvação. É esse homem que pode e que vai mudar a sua vida hoje, porque hoje é o dia do seu encontro. Ah, mas não tem mais jeito. Morreu não, Ele é o Senhor da vida. É interessante que 2 vezes na Bíblia se registra isso. A primeira foi com Lázaro, 4 dias depois de morto. Agora com aquele jovem, aquele mancebo, porque Jesus deu uma ordem a ele. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Meus irmãos, não há voz que vença a barreira da morte como a voz de Jesus. Só a voz de Jesus rompe qualquer barreira que te impeça de ter uma nova vida hoje. É a voz dele. E ele está falando desde o início desse culto. Ele está falando com você. A mensagem dele é para você. A palavra dele é para você. Ele está ao seu lado como estava ao lado daquele jovem. Jesus olha para aquela mãe e diz assim: não chores. Eu já falei isso aqui. Não chores. Se fosse uma análise sociológica, filosófica, por que aquela mulher estava chorando? Ela tinha todos os motivos para chorar. Não chores. Senhor, como é que eu vou parar de chorar? Meu filho está morto. E eu já disse isso aqui. Isso é vida. Porque quando Jesus diz, vou fazer, Ele faz. Meu servo, descansa. Senhor, como é que eu posso descansar?
Eu estou no meio do maior problema da minha vida, Senhor. Como é que eu posso descansar? Meu servo, descansa. Que agora não é com você não, é comigo. Agora não é o seu recurso, não é o meu recurso. Agora não é o seu poder, não é o meu poder. Descansa. Meus irmãos, isso é vida. Isso é alegria, isso é vida em abundância. Que coisa maravilhosa. Não chores, porque hoje, nesse encontro, há uma mudança de vida. Jovem, quem está falando com você não é o pastor da igreja. Quem está falando com você não é o grupo de louvor. Quem está falando com você não é o professor de criança. Jovem, quem está falando com você é Jesus. Ele está te dizendo, levanta-te, porque Ele não te fez para você ficar nessa situação que você está. Ele não te chamou, Jesus não morreu por você para você viver desse jeito. Ele quer te dar vida. E creia, nós só estamos aqui porque nós temos essa vida. Nós experimentamos ela, nós testemunhamos dela, nós vivemos esta vida. Viva também, porque é Ele quem está te chamando. Eu te digo, levanta-te. Que coisa maravilhosa, que simplicidade e ao mesmo tempo que poder. Esse é o culto da obra. Ele é simples, mas há anjos nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Jesus está presente. O Pai está presente. Ele se alegra quando nós nos reunimos para adorá-lo. Levanta-te. Sabe o que Ele fez? Ele fez o que nós vamos fazer agora. Ele se levantou e começou a falar. Você sabe por que a gente não cansa de pregar? Porque nós estávamos no lugar daquele jovem. Mas Jesus nos deu vida. Nós não cansamos de pregar, não cansamos de cantar, não cansamos de adorar esse Deus. Nós precisamos falar, nós precisamos anunciar, nós precisamos pregar, porque nós estamos pregando hoje. Porque nós éramos aquele jovem, mas hoje o Senhor nos deu vida. E hoje você veio aqui, seja mais jovem, menos jovem, não importa, para você ter um encontro com o mesmo Jesus e para você ter a mesma vida maravilhosa, em abundância, eterna, que esse Jesus tem nos dado. Nós vamos agora falar através do louvor. Louvado seja o nome do Senhor.